Fala galera do CPA, hoje vamos ter mais um encontro de processo penal. Hoje vamos enfrentar o tema investigação criminal. Nós vamos tratar sobre os institutos ali do inquérito policial, batendo papo com as questões relacionadas à investigação. E aí, claro que como a OAB, ela envolve dentro do assunto inquérito policial, ação penal, nós já vimos. Ela vai tratar algumas coisas sobre prova, investigação das leis especiais, então a gente vai ter que mexer um pouquinho com isso. Então já vou logo te antecipando, porque se aparecer uma questão aqui envolvendo esses outros ramos, você vai dizer, poxa, mas não era só inquérito? Não tem como ser. A preparação da OAB, ela trabalha com interdisciplinariedade e ela sempre pega uma questão para trabalhar vários assuntos. Então a gente tem que estar preparado para isso. Por isso, em alguns momentos, nós vamos enfrentar dentro da mesma questão alguns institutos que estão diferenciados. Como é um assunto muito vasto, nós vamos trabalhar esse assunto diretamente pelas questões, tudo bem? Vamos lá para a primeira questão, olha só. Após receber denúncia anônima por meio do Disque Denúncia, do grave crime de estupro com resultado morte, que teria sido praticado por Lauro, 19 anos na semana pretérita, a autoridade policial, de imediato, instaura o inquérito policial para apurar a suposta prática delitiva. Laura é chamada à delegacia, apresenta sua identidade recém-obtida e em seguida é realizada a sua identificação criminal com a colheita de digitais e fotografias. Em que pese não ter sido encontrado o cadáver até aquele momento das investigações, a autoridade policial, para resguardar a propriedade, a prova, né, pretende colher material sanguíneo indiciado Lauro para fins de futuro confronto, além de desejar realizar, com base nas declarações de uma testemunha presencial realizada, uma reprodução simulada dos fatos. No entanto, Lauro se recusa tanto a participar da reprodução simulada quanto a permitir a colheita de seu material sanguíneo. E ainda, realizado o reconhecimento de Lauro por uma testemunha após ser-lhe mostrada a fotografia dele, sem que fosse colocadas imagens de outros indivíduos com características semelhantes, ao ser informado com características semelhantes, tá? Ao ser informado sobre os fatos na defesa do interesse do seu cliente, o advogado de Lauro, sob o ponto de vista técnico, deverá. E aí vamos para as alternativas. O inquérito policial não pode ser instaurado de imediato com base em denúncia anônima, isoladamente, sendo exigida a realização de diligências preliminares para confirmar as informações iniciais. O indiciado não pode ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade policial, ainda que seja possível constrangê-lo a participar da reprodução simulada, independente de sua vontade. O vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento de pessoa, invalida a ação penal como um todo, ainda que baseada em outros elementos informativos e não somente no ato viciado. E a letra D, a autoridade policial, como regra, deve identificar criminalmente o indiciado, ainda que civilmente identificado, por meio de um processo datiloscópio, mas não pode fazer por fotografias. Então, gente, essa aí é a nossa questãozinha, já começa com tiro, porrada e bomba, né? Questão bem pesada. Mas para você lembrar, olha só, gente, o que a gente tem que lembrar para responder essa questão? Que o inquérito, meus amigos, olha só, o inquérito é um conjunto de diligências, um procedimento administrativo. Tem gente que nem gosta dessa expressão, né? Procedimento administrativo, porque teria que ter um rito. Mas você tem que lembrar que não é processo. Inquérito não é processo, então não tem um desencadeado. Não. Dentro da sua discricionariedade, aquele que dirige a investigação, quando é inquérito, tem que ser o delegado. Olha só, a investigação não é exclusiva do delegado, mas o inquérito tem que ser presidido por delegado. Guarda isso daí. Então, olha só, naquelas investigações que ele está colhendo ali, ele pode sim tomar várias providências, tomar vários cuidados. Agora, ele tem que observar o seguinte: uma coisa ele não pode esquecer aqui, tá? É que, diante de uma denúncia anônima, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência ela é firme em que denúncia anônima, tem até informativo agora, desse ano, tá? O informativo 976, ele até diz que a jurisprudência é muito clara. Eu não posso, a partir somente da denúncia anônima, realizar em investigação busca e apreensão, não posso. Eu não posso determinar interceptação telefônica. A Constituição veda do anonimato. Então, o que tem que ser feito? A partir de uma denúncia anônima, o delegado deve fazer outras diligências para concatenar e aí, depois disso,
começar, ele não pode ter um indício de autoria baseado apenas em uma denúncia anônima. Então, quando a gente observa a questão, observa só aí, olha só, a nossa letra A vai dizer exatamente, o inquérito não pode ser instaurado de imediato, com base em denúncia anônima. Por quê? São exigidas outras diligências preliminares para confirmar, olha só, para confirmar as informações iniciais. Então, olha só, letra B. O indiciado não pode ser obrigado a fornecer seu material sanguíneo para a autoridade. Não pode, né? E ele também não pode também ser obrigado a trabalhar com a reprodução simulada dos fatos. Deixa eu te falar aqui, ó. Ele não pode, gente, ser obrigado a assistir a reprodução. Ele não pode ser obrigado a ir à reprodução. Se ele falta, gente, isso aqui, ó, não é considerado nem indício para a preventiva. Ele não tem nenhuma obrigação. A reprodução simulada dos fatos, olha só, não obriga ele a participar, não obriga ele a assistir, nem é causa de decretação de preventiva. Ah, porque ele não foi para a reprodução simulada dos fatos. Não, está dentro do direito dele ao silêncio, tá? Então, olha só, essa é uma manifestação também. O vício do inquérito policial, no que tange ao reconhecimento da prova, olha a letra C, diz que invalida a ação penal. Gente, isso aqui é meio que clássico, né? Mas nós devemos lembrar. Os vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. Não contaminam a ação penal. Agrava isso também. Os vícios do inquérito não contaminam a ação penal. E essa questão é tão bacana que ela diz assim, essa alternativa. Que ela ainda fala que, olha só, ainda eu tenho que compreender aqui o grande detalhe, porque a questão ainda fala assim, ele pode pegar essas informações a partir de outros elementos informativos. Então a gente tem a nulidade aí no inquérito, que a gente nem se fala em nulidade, mas aí também não estaria nem comprometendo isso para a defesa, porque não era a única causa, tá? E a letra D, ela diz que a autoridade policial, como regra, deve, olha só, como regra, deve identificar criminoso indiciado, ainda que civilmente identificado. Gente, olha o que está dizendo a questão. Ela está dizendo que aquele que foi identificado civilmente, olha só, aquele que foi identificado civilmente, olha só, será submetido à identidade criminal. Gente, olha só, volta aqui para mim, porque eu tenho que lembrar do que diz a Constituição, tá? A Constituição, lá no artigo 5º, inciso 58, ela diz que, eu até leio, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses da lei. Então, a regra é que aquele que foi identificado civilmente, por isso que a questão até fala assim, ó, que a identidade ela é recente, né? Você pode ler a questão, ela vai dizer o seguinte, que a identidade ela é recente, então cuidado com isso. O identificado civilmente, a regra é que ele não seja identificado de maneira criminal, tá? De forma criminal. Então, meus amigos, olha só, nós temos a questão A como correta, né? Lembrar que a denúncia anônima por si só, ela não fundamenta busca, apreensão, interceptação telefônica, inquérito, tudo bem? São necessárias outras diligências. Lembrar que eu não posso esquecer que a reprodução simulada, o indiciado não é obrigado a participar, tá? Está dentro do mal-estar do silêncio. Na letra C, qual é a tese que eu tenho que gravar? Os vícios do inquérito não contaminam a ação penal. E na letra D, eu tenho que lembrar a nossa regra, que está lá no artigo 5º, inciso 58, que aquele que foi identificado civilmente, ele não será identificado criminalmente. Essa é a nossa regra que temos lá na Constituição, no artigo 5º, é um direito fundamental esse daí, uma garantia que nós temos. Beleza? Então, olha só, gente, fechamos aí a primeira questão. Vamos para a segunda, né? E aí é bom que a gente já foi extraindo várias questões básicas sobre identificação criminal. Olha só, né? Tenta sempre, gente, criar aquele hábito que já combinamos várias vezes. Dá um pause, olha a questão e resolve, né? Então, olha só. Um delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um suposto crime de ação penal pública incondicionada, determina de ofício a instauração do inquérito. Após adotar diligência, verifica que, na realidade, a conduta investigada era atípica. O indiciado, então, pretende o arquivamento do inquérito e procura seu advogado para esclarecimentos, informando que deseja que o inquérito seja imediatamente arquivado. Considerando as informações narradas, o advogado deve esclarecer que, olha só, primeiro, deve arquivar imediatamente o inquérito, fazendo a decisão do arquivamento por atipicidade, coisa julgada material. Olha só, não pode arquivar imediatamente. Não pode arquivar, né? Olha só,
mas deverá encaminhar o relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Letra C. Deve elaborar relatório final do inquérito e, após o arquivamento, pode proceder novos atos de investigação, independente da existência de provas novas. E a letra D. Pode elaborar relatório conclusivo, mas a promoção do arquivamento caberá ao Ministério Público, havendo coisa julgada em caso de homologação do arquivamento por atipicidade. E aí, o que você me diz? Olhando para essa questão, qual é a conclusão que você consegue chegar? Olha só, minha gente, para nós resolvermos essa questão, nós precisamos aqui conversar um pouco. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aqui nós temos uma mudança do pacote anticrime, né? Desse caderno aí do bloco da 13964. Porque é o seguinte, eu vou te contar como está e como provavelmente vai ser, enfim. Também não tem futurista, né? Então olha só, mas como está aí na lei? Olha só, antes, gente, que é o que está valendo para até agora para a sua prova, tá? O que está valendo hoje, eu estou gravando essa aula dia 18 de junho de 2020. Então, hoje, o que você tem que gravar? Hoje, olha só, percebe o seguinte, preste atenção nisso aqui. O artigo 28 lá do Código de Processo Penal, ele sofreu uma alteração. Então, a partir de agora, né, pela Lei 13.964, o arquivamento, o delegado vai terminar o inquérito e ele vai encaminhar para o Ministério Público. E o Ministério Público, se ele não vê fundamentos para a prova, ele arquiva. Isso é o que está no artigo 28 da nova redação da Lei 13.964. Tudo bem? Então essa é a lei, tá, que foi aprovada e alterou o artigo 28 do Código de Processo Penal. Só que tem o seguinte, eu estou gravando essa aula dia 18 de junho de 2020. Tá? Olha só, em Manaus, 19 e 20. Então olha só, beleza, o que você tem que gravar aí? Você não pode esquecer. É que é o seguinte, houve uma ADI que foi proposta. Há uma medida liminar do ministro Fux, que ela suspende esse dispositivo. Então voltou a valer o artigo na forma anterior. E qual é a modalidade da forma anterior? Pede o arquivamento do inquérito policial. Esse pedido de arquivamento do inquérito policial, ele vai para o juiz, né? Ele pede, né? Vai para o MP, para o juiz dá vista para o MP, se for para o MP se manifesta, e aí o juiz, lembra daquela história do artigo 28? O MP pede o arquivamento, o juiz analisa. Se o juiz concordar, arquiva. Se o juiz discordar, no MP estadual, o que acontece? Vai para o Procurador-Geral de Justiça, e aí ele escolhe alguém para oferecer denúncia, ou ele mesmo oferece denúncia, ou ele pede o arquivamento. Se ele pedir o arquivamento, o juiz não pode fazer nada, tá? Então essa é a questão que é construída pelo artigo 28. Hoje, o que está valendo? Hoje, 18 de junho. Isso que eu acabei de explicar. Então hoje, o MP ainda não arquiva, não. Primeira coisa que você tem que esquecer, na lei nova e na lei velha, o delegado nunca arquiva inquérito. Tá bom? Então, aí não te preocupa, o delegado nunca arquiva o inquérito. Isso a OAB pode cobrar independente do que acontecer. Agora é o seguinte, hoje, com a suspensão da liminar, quem continua arquivando? O juiz, mas aí tem essa história do 28. Vai para o MP, se não, o MP pede o arquivamento, se discordar, vai para o Procurador-Geral de Justiça, que pode oferecer denúncia, pedir diligência, ou arquivar ou nomear até um promotor para que possa oferecer a denúncia. Beleza? Então, olha só, se passar, se for suspensa liminar, né, que eu acredito que não vai para a sua prova, porque nós estamos aqui nessa pandemia, é um processo muito tenso e etc., né, tá todo mundo ali, exigiria uma mudança administrativa muito forte, então para mudar agora está um pouquinho complicado, mas se tiver, eu lá no Instagram, lá no Elon Nunes, no meu blog, no elonnunes.com, eu atualizo você, tá? Não fique preocupado com isso. O que nós podemos perceber? Ainda que há o arquivamento do inquérito policial nessa forma judicial. Vai para o MP e aí se discordar. Beleza, então olha só. Como é que funciona o arquivamento do inquérito policial? Olha só, gente, a regra é que o arquivamento do inquérito policial, que jamais será feito pelo delegado, ele faz apenas coisa julgada formal. A regra é essa, que o arquivamento ele faz coisa julgada formal. E se aparecerem novas provas, tem até uma súmula que depois a gente vai estudar, que é a 524 do STF, que diz que se aparecerem novas provas,
pode continuar, né, se assim, reabrir a investigação. Só que é o seguinte, uma coisa eu tenho que gravar e eu vou lançar aqui na sua tela. O STF e o STJ, eles têm, né, esse é o verde que eu falei para vocês, né, o arquivamento faz coisa jogada formal, porque se aparecer, surgirem novas provas, novas informações, notícias, o delegado pode reabrir a investigação, tem até súmula sobre isso. Mas eu queria que você prestasse atenção no que está de vermelho, e isso é interessante para a sua prova da OAB. Porque se o arquivamento do inquérito, olha só, for por atipicidade, por prescrição ou por decadência, nesses três casos, a coisa julgada será material. E aí, meu amigo, nem que queira reabrir o inquérito não pode mais. Beleza? O resto tudo faz coisa julgada formal. Mas se for por atipicidade do fato, por decadência, por prescrição, acabou, meus amigos. Aqui nós não temos mais o que discutir. Então agora vamos responder a nossa questão. Olha só, aqui está dizendo que o indiciado, né, olha só, pretende o arquivamento e procura seu advogado. Então, olha só, verifica o que pode ser. Deverá arquivamente, olha só, imediatamente arquivar o inquérito, fazendo a decisão coisa julgada material. Olha só, cuidado com isso, porque o delegado que tomou conhecimento e determinou de ofício a instauração. Depois, esse delegado que verificou a diligência, tudo bem. Olha só, ele pode arquivar imediatamente? Não, o delegado não arquiva inquérito. Letra B. Não pode arquivar imediatamente, mas deve encaminhar o relatório final ao Poder Judiciário para arquivamento direto e imediato por parte do magistrado. Não, porque o juiz vai ter que dar vista aí, né? Vai ter que ouvir o Ministério Público, então não vale essa. Que mais? Letra C. Deve elaborar um relatório final do inquérito e, após o arquivamento, pode proceder a novos atos, independente da existência de novas provas. Não. Ele precisa ter novas provas para poder reabrir a investigação. E a letra D está certinha. Pode elaborar o relatório conclusivo, mas a promoção de arquivamento cabe ao Ministério Público, havendo coisa julgada em caso de homologação por atipicidade. Tudo bem? Então, olha só, gente, cuidado com isso. Isso é o que está valendo hoje, 18 de junho de 2020. Então, olha só, o arquivamento, que ainda é feito pelo juiz, ele, em regra, faz só coisa jogada formal. Mas se for por prescrição por decadência, aí é bacana. Ele faz coisa julgada material, que é isso, não pode mais mexer. Beleza? Então, olha só, essa é a resposta que nós temos que guardar aí. Vamos lá, vamos para a nossa questão 3. Maria, 15 anos, comparece à delegacia em janeiro de 2017, acompanhada de seu pai, e narra, né? Olha só, ela conta que João, de 18 anos, mediante grave ameaça, teria constrangido a manter com ele com ela, não com ele, né? Conjunção carnal, demonstrando interesse. Juntamente com seu representante na responsabilização criminal do autor do fato. Instaurado o inquérito policial para apurar o crime de estupro, todas as testemunhas de João afirmam que a relação foi consentida por Maria, razão pela qual, após a promoção do MP pelo arquivamento, por falta de justa causa, o juiz homologa o arquivamento com base no fundamento apresentado. Então foi arquivado, né? Arquivado aí, né? Olha só, porque era uma situação atípica. Tá bom, aí olha só, preste atenção. Situação atípica, né? Aí olha só, 2 meses após o arquivamento, uma colega de classe de Maria procura e diz que teve medo de contar antes qualquer pessoa. Mas em seu celular há uma filmagem do ato sexual entre Maria e João, sendo que nesse vídeo aí fica demonstrado o emprego de grave ameaça por parte deste. Maria foi lá e entregou o vídeo para o advogado da família. Vamos lá, olha só, letra A. Nada pode fazer, porque, do ponto de vista criminal, tendo em vista que a decisão arquivada fez coisa julgada material. Pode apresentar o vídeo ao Ministério Público, sendo possível desarquivamento ou oferecimento da denúncia por parte do promotor de justiça, em razão da prova nova. Letra C. Nada pode haver sob o ponto de vista criminal, tendo em vista que, apesar de a decisão do arquivamento não ter coisa julgada material, o vídeo não pode ser considerado prova nova, já que existia antes do arquivamento do inquérito. E a letra D. Pode iniciar de imediato a ação penal, olha só, privada, subsidiária da pública em razão da omissão, olha só, do Ministério Público no oferecimento da denúncia.
Olha só, gente, e aí a gente pode agora conversar um pouquinho sobre o que seria, né? Olha só, podemos conversar sobre o que seria a tal prova nova. Gente, aqui nós temos que ter um cuidado, tá bom? Quando nós observamos o artigo 18, e aí eu já até coloco junto com a súmula para a gente firmar a tese, olha só, diz que depois de ordenado, né, o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial pode proceder a novas pesquisas. Olha só, se de outra prova tiver notícia. Olha só. Então, depois de ordenado o arquivamento do inquérito, pela autoridade judicial, sim, olha só, por falta de base para a denúncia, a autoridade pode proceder se tiver provas novas, se tiver notícia. Aí olha o que diz a súmula do 524 do STF. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode ser iniciada se não tiver novas provas. Então, olha só, vem aqui comigo. Gente, por que eu trouxe uma questão logo depois da outra? Que você deve estar me dizendo assim, Elon, tu acabou de me dizer que o inquérito, quando é por atipicidade, ele faz coisa julgada material. Como é que agora tu vem me dizer que o inquérito aquele pode ser reaberto? Eu fiquei na dúvida. Cuidado, gente. Por quê? Porque aqui nós temos uma situação diferenciada. Essa questão, ela está tratando de uma atipicidade, mas que foi gerada por, olha só, uma prova falsa. Houve falsidade, houve engano. Então, olha só, diante de uma nova realidade, nós não podemos permitir, olha só, baseado em uma prova falsa, que isso venha a continuar. Então, aqui é que nós temos um grande problema para enfrentar. Outra coisa, a súmula fala em provas novas. Aí você pode dizer assim, poxa, mas prova nova, o que, que é? É aquilo que surge depois? Olha só, prova nova, gente, não é em relação a uma cronologia em que ela foi criada, em que ela surgiu. Mas prova nova, se ela já existia ao tempo no conhecimento do Ministério Público, no conhecimento do Judiciário. Então, olha só para mim aqui. Volta, já até coloco aí a resposta, para a gente não perder muito tempo. Mas você começa a observar nessa questão que, embora a prova existisse, ela não tinha chegado ao conhecimento do Ministério Público do Judiciário. Sendo assim, ela foi uma prova desenvolvida, mas sem o conhecimento. Ela não era conhecida. Então, prova nova não é aquela que existia ou que não existia, mas aquela que não estava na esfera de conhecimento do Judiciário do MP. Então, nesse caso, pode sim apresentar para o MP, olha o que diz a letra B, e é possível desarquivamento, olha só, em razão da existência da prova nova. Então, presta atenção aqui para mim, porque prova nova não é somente aquela que surge, né, no decorrer da investigação, não. Prova nova é toda prova que, ainda que já fosse existente à época do arquivamento, mas ela não era de conhecimento, ela não tinha chegado à opinião delito do Ministério Público ou do Judiciário, beleza? Então fica ligado nisso. Então cuidado, gera tipicidade, mas cuidado, a prova falsa não vai. É a mesma coisa no arquivamento de um inquérito policial que houve porque o cara juntou lá, isso o STF julgou em 2017, porque ele juntou uma certidão de óbito falsa. Aí, tá arquivado. Não, é prova falsa, você não pode colaborar por isso, tudo bem? Então não é essa a ideia do legislador, não é essa a ideia do sistema. Vamos para mais uma questão. Olha só. Determinada autoridade policial, né? Então olha só, recebeu informações de vizinhos de Lucas, dando conta que ele possui uma arma de fogo de calibre 38 em sua casa, razão pela qual ofereceu, né, indiciá-lo pela prática do crime de posse de arma de fogo de uso permitido, infração de média potência ofensiva, pena de 1 a 3 anos, e multa, pena de detenção. No curso das investigações, requereu ao judiciário a interceptação da linha do aparelho celular de Lucas para melhor investigar a prática do crime mencionado, tendo sido o pedido deferido. Tá? Então, olha só, pediram interceptação e o pedido foi deferido. De acordo com a situação narrada, a prova oriunda da interceptação deve ser considerada. Letra A. Ela deve ser ilícita, pois somente MP tem legitimidade para representar pela medida. Letra B. Válida, desde que tenha sido deferida por ordem do juiz competente para a ação principal. Letra C. Ilícita, pois o crime investigado é punido com detenção. E a letra D é ilícita, assim como delas derivadas, ainda que estas pudessem ser obtidas de outra fonte independente. Viu? A questão aqui, olha só, ela trabalha com investigação criminal,
trabalha com interceptação telefônica, trabalha com provas. Então, ela vai misturando. Por isso que a gente, às vezes, vai misturando aqui também nas aulas os assuntos. Mas não é que a gente quer bagunçar com o aluno, não. É porque a gente quer deixar ele bem preparado para os exames, para os concursos que vão, né, que estão acontecendo por aí. Essa é a realidade de um concurso, tá? E essa é a realidade que tem chegado também no exame da OAB de uns 3 anos para cá. Qual é? É trabalhar com essa mistura aqui de conhecimento. Vamos lá, gente. Olha só. Eu quero aqui só abrir com você rapidinho o artigo 2º da Lei 9296 de 96. Olha só. Não será admitida a interceptação das comunicações quando, olha só, quando qualquer dos seguintes hipóteses. Então, olha só. Vamos lá, primeiro, né? Não houver, né? Não houver, perceba só, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação de infração penal. Letra B, a prova pudesse descobrir, ou descoberta, né? Olha só, feita por outros meios disponíveis. E letra 3, né? O inciso 3, o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, olha só, olha para o artigo 2º. Não será admitida interceptação em uma dessas situações. Então, se não há indícios, se a prova puder ser feita, então você tem que mostrar que é o último caso e tem que verificar se esse crime não é punido com detenção. Chegamos à resposta. Olha só, gente. Se você verifica, o crime é de posse de arma de fogo permitido e a pena de detenção. Olha só aí, ó, quarta linha. Detenção de 1 a 3 anos. Na detenção, gente, não cabe interceptação telefônica, tá? Então, a nossa resposta é a letra C. É ilícita, pois o crime é investigado com a pena de detenção. Vamos ver onde estão os erros das outras alternativas? Olha só, primeiro, ilícita porque somente o MP tem legitimidade para representar pela medida. Aqui está errado, tá? O delegado de polícia, a polícia também pode representar pela interceptação telefônica. Então, essa questão aqui, essa alternativa está fora, tá? Cuidado, quem pode pedir? Tanto o MP quanto o delegado de polícia. Letra B, válida desde que tenha sido deferida pela ordem do juiz competente. A segunda parte está certo, porque a interceptação ela precisa, né, ser decretada pelo juiz que se fosse competente para o crime. Mas o que dá o problema é esse negócio da válida aqui. Ela não é, porque a gente tem um outro problema que está na letra C. Né? O crime é punido com detenção. E qual é o erro da letra D? A letra D diz, olha só, que as provas derivadas da ilícitas, todas elas também são, olha só, ilícitas, ainda que possam ser obtidas por fonte independente da primeira. Não, gente, aí acabou. Tá? Aí acabou. Por quê? Porque nós estudamos lá na teoria da prova, eu vou ter uma aula só de teoria da geral da prova, mas você tem que lembrar que se as provas forem, né, puderem ser conseguidas, alcançadas por uma outra maneira, acabou aqui o argumento, tá? Acabou o argumento e é perfeitamente possível a validade dessas provas, tudo bem? Então essas são as linhas iniciais aí que nós podemos retirar, tá, desse nosso estudo aí que a gente não pode esquecer sobre a investigação, tudo bem? Então olha só, a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta para discutir outras questões. Valeu!